Olá, tudo bem? Meu nome é Luciana Pinto, sou terapeuta naturopata e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre reclamações. Já parou para perceber que às vezes ficamos presos em determinadas reclamações? E às vezes não percebemos. Reclamamos um dia, reclamamos outro dia, e assim às vezes ficamos reclamando sempre. Ou seja, ficamos nessa procrastinação. Sendo que, quando você está preso numa reclamação, isso quer dizer que você não pensa numa solução. Você fica preso naquela reclamação e se adapta. Se adaptando, você não cria uma solução. Então, uma das estratégias para sair da reclamação é observar primeiro tudo que você pensa e tudo aquilo que você fala. Quando você percebe o que você fala, quando você percebe o que você pensa, você começa a administrar os seus pensamentos juntamente com o seu sentimento. Porque quando nós estamos reclamando, automaticamente nós ficamos o quê? Impacientes, irritados, porque não há uma suposta solução. Só que nós precisamos parar para perceber se queremos sair do problema. Porque há situações que a gente reclama tanto que a gente se adapta ao problema. A gente fala que é assim mesmo, que não vai mudar quando for uma pessoa. Ou pior, às vezes a gente fala, você já não sabe como fulano é. Só que quando outra pessoa traz um problema pra gente, isso tem a ver com permissão. Você permitir aquele problema chegar até você, o qual você absorve e você tenta solucionar, às vezes, o problema da outra pessoa. Então, você fica sobrecarregado. Agora, quando o problema é seu, são as suas reclamações, aí você precisa perceber o que é necessário transformar. Porque não vai haver uma solução se permanecer o mesmo comportamento. Então, às vezes, a reclamação ela está constante porque não há novos comportamentos. Se não há um novo comportamento, automaticamente não haverá uma solução. É como se você ficasse rodando em ciclo. Vai ficar ali rodando em círculo. Por quê? Você vai falar, vai ser sempre a mesma coisa. Então, quando você perceber que você está reclamando sempre a mesma coisa, às vezes falando do filho, às vezes falando do marido, ou às vezes falando de algo que acontece com você mesmo, comece a transformar o seu linguajar. Comece a transformar a forma que você fala da situação. Ou seja, você vai começar a profetizar, para começar a criar supostas soluções para aquilo que você fala o tempo todo no negativo. Quando você fica ali no negativismo, você não abre uma porta de solução para o positivo, porque você já acredita que não há solução. Você fica ali, reclamando, falando negativamente daquela situação. Quando é algo seu, comece a ter um olhar de melhoria. Por quê? Quando você toma a decisão de transformação, você não vai mais ficar na reclamação. Automaticamente a sua mente vai começar a te sugerir novos comportamentos, novos hábitos para que haja novas soluções. Então observe tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você vivencia, tudo aquilo que você pensa e comece a transformar o seu pensamento. Porque tudo na nossa vida depende de nós. Nós permitirmos essa transformação, nós escolhermos o que vamos pensar por amor a nós mesmos. Então precisa ter essa percepção, precisa se observar o que fala. Se você reclama muito de uma pessoa que tem um comportamento, procure não ter aquele comportamento. Porque se você acha errado, não faça igual. Seja diferenciado. Tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que você vê como uma coisa ruim, não faça.
seja diferente. Por isso precisa se perceber, precisa se policiar o tempo todo para entender, às vezes, o que está dando errado na sua vida é por conta da sua própria palavra, daquilo que você pensa e daquilo que você fala. Então comece a observar, perceba se você está na reclamação e saia da reclamação e vá para a profetização. Comece a profetizar, comece a declarar coisas boas na sua vida, que você vai ver que as coisas vão se transformar, porque você vai sair daquele ciclo vicioso ali repetitivo e você vai ter um outro olhar, e vai ser um espiral. A nossa vida precisa ser assim, sempre em melhoria, sempre em evolução, mas tudo depende da sua percepção. É claro que existem situações que não cabe a você, depende do outro, mas o que cabe é você não reclamar, mesmo que seja algo que te incomode. Procure a falar coisas positivas, para você não absorver. Eu sei que tem situações que não tem como você se afastar, você sair da situação, porque às vezes envolve parente, às vezes envolve família, às vezes envolve o trabalho. Mas você pode cuidar da sua mente e do seu coração. Quando aquela reclamação vier, desfoque daquilo, não pegue aquilo para você. Transforme a sua mente e o seu coração. E isso vai fazer para você um escudo emocional, para que assim você consiga ouvir e não absorver. E entender que o reclamar só traz aborrecimento para você mesmo. Então transmute isso em você, transforme o seu linguajar, transforme o seu pensamento, entenda o que cabe a você, o que não cabe, e o que cabe a você, você pode ter essa decisão de transformação, porque isso vai trazer uma melhoria de vida para você, porque toda transformação, ela tem um custo. Qual é o custo da transformação? Às vezes você sair de lugares que não cabe mais você, às vezes amizades que não tem mais a mesma conversa, o mesmo linguajar, o mesmo olhar. E isso não quer dizer que você vai ficar de mal com as pessoas, simplesmente que estão em momentos diferentes. Mas a transformação tem essa caminhada, sabe? Existem alguns custos. Então cabe a nós termos a coragem de querer essa transformação e melhoria para a nossa vida. Porque quando você cuida de você, automaticamente as coisas todas ao seu redor também vão ficar diferentes, vão ficar melhores. Porque o seu olhar expandiu e a transformação chegou. Então não tenha medo de se perceber, de observar o que você fala e não se condene. Simplesmente queira fazer algo melhor por você, porque só você pode fazer isso. Porque a responsabilidade do autocuidado da sua vida só diz respeito a você. Então tome essa decisão, decida não reclamar mais, decida transformar tanto os seus pensamentos quanto o seu linguajar. E quando vier, ressignifique, fale uma palavra positiva. E você vai ver o quanto melhor você vai se sentir e o seu olhar vai ter uma expansão espetacular. Se essa mensagem fez diferença para você e você lembrou de alguém, vamos continuar a corrente do bem. Não deixe aqui, compartilhe, para que assim mais pessoas venham se curar emocionalmente. E não se esquecendo que cuidar de si faz bem.